Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Eu sou Selby Pegoraro, pesquisador de Histórias em Quadrinhos, e temos aqui a honra de ter de volta o professor Roberto Elísio dos Santos. Antes de mais nada, convidá-los a, por favor, se inscrevam aqui no nosso canal, deem like, façam seus comentários, críticas, sugestões, são todas elas muito bem-vindas. Professor Roberto, tudo bem? Tudo bom, Selby? Tudo bem. Bom, hoje o tema vai ser quadrinhos e lacração, é isso? Exatamente, bem atual. Um tema bem atual, aí tá sendo bastante discutido. Eu acho que já era tempo da gente tratar desse assunto aqui no canal do Observatório, né? Então vamos à sua apresentação, vamos ver o que você diz sobre esse assunto. Eu acho que é a apresentação mais acadêmica dessa série, né? Estão fazendo uma série de reflexões a respeito desse tema. Ok, vamos lá. Já estamos vendo a sua apresentação aqui. Então, tema quadrinhos e lacração. As histórias em quadrinhos, elas, desde o século XIX, talvez antes, até desde o século XVIII, com William Hogarth, tinham um caráter político, né? E aqui no Brasil, nós temos, desde o Ângelo Agostini, a, a utilização das histórias em quadrinhos para tratar de diversos assuntos políticos e sociais. Então, vocês estão vendo aqui o personagem Rambo, né, do Edgar Vasquez, que a partir dos anos 70 passou a tratar da questão da miséria no Brasil. O Rambo e seu filho moram num aterro sanitário, dentro de uma lata de lixo, e o tema, os temas políticos, claro, mas também a questão da fome. Um dos mais conhecidos quadrinhos que tratam de questões políticas, é a Mafalda, criada por Quine em 63, para uma campanha publicitária, e depois ele passou a utilizar a personagem para fazer quadrinhos que tratam de questões. Aqui a gente vê a amiga da Mafalda, no primeiro quadrinho ela fala, não tenho nada contra os pobres, pelo contrário. No segundo ela fala, acho que precisam de ajuda e compreensão. Terceiro, e tem mais. Veja que ela está sempre com o dedo em riste. No último ela fala, estou convencido de que a maioria das pessoas pobres não faz isso por maldade. Então, é uma crítica à visão de classe média sobre a pobreza, sobre a alienação a respeito da pobreza. Bom, começar falando da questão da linguagem. A linguagem ela é muito fluida, ela vai se transformando no decorrer do tempo. Palavras surgem, as gírias, desaparecem, outras palavras ganham novas conotações, passam a designar coisas diferentes. Então, o verbo lacrar, inicialmente, tinha o sentido de fechar, selar, trancar, isolar. Então, dizer assim, o cofre está lacrado, está trancado. A carta está lacrada, está selada. Tá? Esse é o sentido original. Mais recentemente, passou a ser uma gíria da comunidade LGBTQIA+, com o significado de mandar bem, argumentar com propriedade, vencer uma discussão, ter sucesso em um debate. Agora, o verbo lacrar está sendo usado como crítica aos discursos progressistas. Então, os conservadores, principalmente na internet, criticam quem faz qualquer tipo de uso político na arte,
na mídia, né, dizendo que é uma lacração. Bom, as histórias em quadrinhos, elas são entretenimento, diversão, tá? Essa talvez seja a característica mais comum da história em quadrinhos. Eu gosto muito de ler histórias de aventura, de ficção científica, de terror, de humor. Tá? Então, de super-heróis. Então, é uma forma de passar o tempo, divertir, de ter lazer. Mas também as histórias em quadrinhos podem ter um conteúdo que nos faça problematizar determinadas questões. Eu defino a história em quadrinhos como um sistema de informações. Por um lado, a história em quadrinhos possui uma plasticidade, isso é uma questão formal dos quadrinhos. A plasticidade envolve o estilo gráfico do artista, o uso da cor ou ausência de cor, o uso da perspectiva, sombra e luz, volume, anatomia, composição da página. A narrativa, que é o enredo, o foco narrativo, que é onde se posiciona o narrador na história, os personagens, os conflitos, espaço, tempo. E também a questão do discurso, temas e a abordagem que é dada a esses temas. As histórias em quadrinhos, esse sistema de informações, envolve alguns sentidos. E aí eu estou utilizando o referencial do Marshall McLuhan, que nos anos 50 e 60 tratou muito dessa relação das mídias com os nossos sentidos. Então, no caso das histórias em quadrinhos, obviamente a visão, porque a gente precisa ler, né, ver as ilustrações, né, ler os textos, envolve o tato, isso na mídia física, a gente segura o álbum, uma revista de quadrinhos, a gente vira as páginas, né? Então é o tato. E o olfato também, que uma revista recém-impressa tem o cheiro ainda da impressão, da tinta. E uma revista que a gente compra num sebo vai ter um outro tipo de cheiro. E também envolve a consciência. Então, a história em quadrinhos pode levar a questionamentos e a desenvolver o pensamento crítico do leitor. Bom, antes que me chamem de comunista chato, eu quero dizer que eu posso ser chato, mas não sou comunista. Por isso eu vou começar falando de duas histórias em quadrinhos que mostram dois governos de esquerda, duas ditaduras de esquerda muito autoritárias. Vou começar com o ano do Coelho, Year of the Rabbit. Essa é uma edição publicada no Canadá, mas inicialmente ela foi publicada na França, onde o autor vive. Ele chama Tian Veasna, e é uma história autobiográfica. Ele fala da família dele durante o regime do Khmer Vermelho, no Camboja. Ele nasceu 3 dias depois do Khmer Vermelho tomar o poder. E esse regime foi extremamente violento, genocida. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram executadas, morreram de fome, de doença, por conta desse regime extremamente autoritário. Então, foi uma ditadura brutal que causou a morte de cerca de 2 milhões de pessoas, não se sabe exatamente o número, talvez seja mais do que isso. E o Year of the Rabbit conta a trajetória dessa família, né, naquele período, até eles conseguirem fugir e depois se instalar na França. O pai do protagonista era médico,
mas ele teve que fugir da cidade e ir para o campo. A gente vê aqui do lado direito, né, as famílias levando suas coisas em carroças e se dirigindo ao campo e enfrentando a fome. Aqui nós temos um exemplo de uma repressão mais recente. Acho que a maioria se lembra que em 89, o governo da China, que é uma grande ditadura, reprimiu os estudantes que clamavam por liberdades democráticas, justamente na Praça da Paz Celestial. Então, a Praça da Paz Celestial se tornou o lugar de repressão, de massacre. Tá? Ironicamente, um lugar que fala de paz foi um lugar de violência. O autor, o Lun Zhang, ele era um desses estudantes, e depois ele conseguiu fugir para a França, onde ele vive atualmente, e a arte é do francês Edouard Gauvin. Tiananmen, que é o nome da Praça Celestial em chinês, Tiananmen 1989, Our Shattered Hopes, Nossas Esperanças Estilhaçadas. Então, relembra aqueles dias que antecedem essa violência do Estado chinês e a fuga do autor, até a fuga do autor depois do massacre. Tá? E tudo que esses estudantes queriam era mais liberdade democrática. Agora, um outro lado. Nós temos, acabou de ser lançado aqui no Brasil, esse livro de quadrinhos, do quadrinista americano Derf Backderf, o nome dele é John Backderf. Ele é jornalista, nasceu em Ohio, e nessa graphic novel ele fala do assassinato de estudantes na Universidade de Kent State, em Ohio, né, no começo dos anos 70. Os estudantes estavam fazendo uma manifestação pacífica dentro do campus contra a Guerra do Vietnã, e a Guarda Nacional reprimiu essa manifestação, invadiu o campus da universidade e atirou, matando 4 estudantes. 2 deles não estavam nem participando do protesto. Aqui do lado direito a gente vê essa personagem que foi atingida no pescoço e morreu. Ela estava saindo do prédio onde ela estudava, indo almoçar. Outro era um atleta que todo dia ele corria pelo campus. Ele estava correndo quando levou um tiro e morreu. 2 ficaram paraplégicos e outros estudantes ficaram feridos. Tá? Então, é um trabalho jornalístico. O autor entrevistou as pessoas, leu todos todo o material dos julgamentos que se seguiram e ninguém foi punido. Ele usou também como base fotografias, filmes e áudios que foram feitos, porque havia nessa universidade um curso de jornalismo e rádio e televisão. Outro trabalho jornalístico é do Joe Sacco, muito conhecido, é o trabalho mais recente dele, Paying the Land, Pagando a Terra. É uma reportagem de quadrinhos que trata dos povos originais do Canadá, que vivem um dilema entre perder a sua cultura e manter a sua cultura, e ver a sua terra devastada pela exploração de gás e petróleo. Tá? E o Joe Sacco entrevistou várias pessoas, foi lá observar aquele lugar. A expressão paying the land tem a ver com a cultura desses povos originais, que diz o seguinte: toda vez que você retira alguma coisa da natureza, você tem que colocar alguma coisa de volta. Se você tirou uma fruta, você tem que colocar uma semente. Então, ele vai falando dessas tradições que estão
morrendo, algumas tradições que estão sendo recuperadas, e o impasse que eles têm é que eles precisam de dinheiro, mas ao mesmo tempo a terra deles está sendo devastada pela exploração dos recursos naturais. Bom, as histórias em quadrinhos, elas também podem tratar de questões de saúde, principalmente saúde mental. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo o Epilético, do David B., tá? Pierre-François Bouchard, que relata a sua convivência com o irmão que sofre de epilepsia. Do lado direito, nós temos aqui a graphic novel Parafusos, da artista estadunidense Ellen Forney, onde ela relata, né, a sua bipolaridade, né, que alterna momentos de euforia e de depressão. O outro artista francês, o Fabien Tomé, fala da filha que nasceu com síndrome de Down, como para ele foi frustrante no começo, e depois ele passou a acompanhar o desenvolvimento dela, né? No mesmo sentido, o mexicano Bernardo Fernandes, ele fala da filha que tem autismo e vai falando dessa relação que ele vai desenvolvendo com ela. Todos esses 4 foram publicados no Brasil. Nós temos aqui a questão da comunidade LGBTQIA+, que tem ganho espaço não só nos quadrinhos alternativos, mas também em publicações mainstream. Então, Stuck Rubber Baby já tem mais de 20 anos que foi publicado no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, agora foi publicado no Brasil. Além de tratar da questão do homossexualismo, fala também da questão racial lá nos Estados Unidos. Perigosas Sapatas, da Alison Bechdel, autora do Fan Home, são tiras que ela publica há mais de 30 anos sobre as lésbicas, e ela vai com personagens fictícios tratando desse cotidiano dessas pessoas. Aí a gente tem a chegada, o tratamento da questão dessa comunidade em publicações das grandes editoras americanas. Esse Astonishing X-Men já saiu no Brasil, inclusive, né, é o casamento gay do mutante. No ano passado, a DC Comics publicou a revista DC Pride, onde ela faz uma coletânea de obras, uma antologia de quadrinhos com os personagens homossexuais ou bissexuais do mundo dos super-heróis da DC Comics. Aqui embaixo a gente tem da Mariko Tamaki, uma graphic novel que fala de uma adolescente lésbica, tem uma grande paixão, a Laura Dean, mas essa Laura Dean vai o tempo inteiro ficar com ela e deixar ela tal. Uma relação que nunca se concretiza integralmente. O marido do meu irmão é um mangá que fala de um homem heterossexual cujo irmão homossexual mudou para o Canadá, se casou e acabou falecendo por causa de uma doença. E o marido do irmão vai visitar esse cunhado e a filhinha desse cunhado, e ela adora esse tio, né, que foi casado com o irmão do pai. No começo, o pai tem uma relação de estranheza e depois ele vai gostando do cunhado e essa família, esse grupo
passa a ter uma relação muito boa, até o marido do irmão voltar para o Canadá. Maria é uma personagem brasileira, criada pelo Henrique Magalhães, já nos anos 70. Ela começou sendo uma feminista, tratando de política, e passou a também ter uma relação lésbica com uma amiga. Ainda está sendo publicada lá na Paraíba. Aqui temos esse último aviso da Franziska Becker, é um trabalho de uma cartunista alemã, bem feminista. Então, o feminismo, nós temos aí vários álbuns de quadrinhos que tratam da questão das mulheres, do feminismo. Aqui no Brasil, inclusive, o álbum Mulheres e Quadrinhos trata de várias questões relacionadas às mulheres. Bom, eu quero dizer que, em muitos momentos, eu não estou no meu lugar de fala, né, usando uma expressão muito comum, porque eu sou um homem branco, heterossexual, de classe média, com nível universitário. Então, muitas vezes eu não estou, eu não pertenço a determinados grupos. O lugar de fala é das pessoas desses grupos. Mas é importante a gente conhecer, e as histórias em quadrinhos abrem esses universos não só para as pessoas desses grupos, mas também para quem não é. A questão racial, ela também está sendo muito discutida, né, principalmente nos últimos tempos, com a morte de várias pessoas negras, seja nos Estados Unidos, no Brasil. E aí eu dou alguns exemplos. A Marcha, que teve o terceiro volume publicado recentemente, que mostra a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos no final dos anos 60, começo dos anos 70. Tá? A partir dos relatos do John Lewis, que participou junto com Martin Luther King, depois foi político e morreu recentemente. Miss Davis conta a vida dessa ativista negra que participou desses movimentos, mulher negra, engajada na questão da repressão aos negros nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente tem vários álbuns de quadrinhos, graphic novels, que tratam também dessa questão da comunidade negra, seja na época da escravidão, como Cumbi, do Marcelo de Salete, muito premiada, ou na atualidade. E aí eu destaco a graphic novel Carolina, que fala da escritora Carolina Maria de Jesus, que foi favelada, empregada doméstica, e se transformou numa escritora que trata dessa situação. Nós temos também a questão dos povos originais brasileiros. E aí esse álbum, Os Donos da Terra, aborda a luta dos Tupinambá, na Bahia, contra a devastação do meio ambiente nas suas terras. Tá? Também uma questão muito recente, muito atual, muito importante. Bom, e aí nós temos a questão dos refugiados. A gente começa falando do povo judeu, né, que historicamente vive uma diáspora desde 5.000 anos atrás, quando fugiram do Egito, quando eram escravizados, e até o nazismo. E um álbum muito interessante, esse Segredo de Família, álbum holandês. Um rapaz descobre que os seus avós, sua avó, se não me engano, faz tempo que eu li, ajudou pessoas, judeus, a escaparem, a se esconderem dos nazistas nos anos 30 e 40. Pax de Sarajevo é mais recente. Foi
feito pelo artista americano Joe Kubert, e relata a fuga do amigo dele, que era editor de quadrinhos lá na antiga Iugoslávia, durante a Guerra da Bósnia. E fax, porque ele e o amigo se comunicavam usando fax de telefone. Era a única maneira que eles tinham para se comunicar. No século XXI, essa questão dos refugiados, né, está cada vez mais forte por causa das guerras, da fome, das ditaduras em vários países. Milhões de pessoas estão se exilando, tentando chegar à Europa, procurando lugares onde não haja guerra, onde haja trabalho. Então, peguei aqui 3 exemplos. A da Kate Evans, Refugiados, que fala de um campo de refugiados do Oriente Médio. O Jogo das Andorinhas, Morrer, Partir, Retornar, né, que fala também do Oriente Médio, das pessoas que precisam fugir de lá. E a Odisseia de Hakim, que tem vários volumes, feita também pelo Fabien Tomé, o mesmo autor que fala da sua filha com síndrome de Down. Ele entrevistou, Fabien Tomé entrevistou o Hakim, que é um sírio, e ele precisou fugir por causa da guerra, foi para o Líbano, foi a vários países até conseguir chegar na França com sua família. Então, a questão dos expatriados, né, dos campos de refugiados, que são lugares também que tem muito bem essa fome, apesar da ajuda de organismos internacionais. E quero terminar com 1984, a obra-prima do George Orwell, que ganhou, se tornou de domínio público no ano passado, né, 70 anos depois da sua publicação. E a adaptação que eu mais gosto foi feita pelo brasileiro Fidonesti, é muito fiel ao livro. E essa história do 1984 mostra uma sociedade despótica, desculpa, que pode ser pensada como uma ditadura de esquerda ou de direita, tanto faz, ditadura é ditadura, tem censura, tem fake news, tem repressão, tortura, tem a liberdade fica restrita, né? Mentiras, dominação. Então, essa história em quadrinhos que adapta o livro do George Orwell é muito importante para a gente se questionar a respeito das ditaduras, tá? E dar muito valor à democracia. Então, com essa indicação do 1984, eu encerro a minha apresentação. Espero que eu tenha ajudado a criar questionamentos, mostrar obras de quadrinhos que são importantes nesse sentido. Muito bem, muito bem, professor Roberto. Realmente é um tema bastante atual, né? Está sendo bastante discutido. Todos esses temas, né, que você discutiu, são discutidos na sociedade, né, dos movimentos identitários, né, movimento negro, movimento LGBTQI+, dos imigrantes, né, também tem todos os movimentos aí específicos, né, e é bom que as pessoas saibam que os pesquisadores aqui do observatório, vários deles pesquisam temas que orbitam, né, essa discussão, né. Eu mesmo sugiro, quem está interessado, tem uma apresentação minha sobre guerras culturais no observatório, né, no colóquio, né, do observatório. Sei que o professor Paulo Ramos está desenvolvendo uma pesquisa sobre censura, né,
de histórias em Quadrinho de quadrinhos, humor também. e charges, quadrinhos de humor, bem interessante. E o professor Valdomiro Vergueiro gravará um vídeo também aqui para o nosso canal falando sobre essa questão dos quadrinhos, né, desses movimentos relacionados com o movimento de mercado, né, que também é bem interessante a gente entender também qual é o interesse do mercado em relação à exploração dessas novas temáticas, né? Acho que é bem importante isso. E para também dar uma sugestão fora do observatório, eu sei que o professor Márcio Rodrigues tem um canal sobre quadrinhos africanos muito interessante também, para quem quiser saber mais, né? Todos esses debates também sobre afrofuturismo também, que é importante também notar a diferença que há entre as interpretações ocidentais em relação à África, né? E hoje a gente está tendo muita produção saída de criadores da África, né, dos países africanos, né, a própria Disney está investindo muito lá, então são discussões Temos novas. quadrinhos publicados no Brasil, de autores africanos. Exatamente, então a minha praia é tratar a questão formal, a estética dos quadrinhos, a narrativa dos quadrinhos. Mas a gente tem que estar aberto para ver os quadrinhos com outros olhos, quer dizer, eles são uma arte, são uma forma narrativa, são entretenimento, fazem parte de um mercado, mas também ajudam a gente a questionar a realidade, né? A saber aquilo que aconteceu e o que está acontecendo. Exato. E bem interessante também a discussão que você fez sobre o termo lacração, né? Que aí os conservadores também criaram um termo para si, que foi do mitar, né? Então tem o lacrar e o mitar do outro lado para suas produções, né? Para o que é divulgado do outro lado, né? Mas muito interessante a sua apresentação. Não sei se você quer encerrar com alguma sugestão, com alguma dica aí para quem está mais interessado no tema. Eu acho que a leitura, principalmente dos que foram publicados no Brasil, né, ela é importante para a gente ter essa postura. A gente pode até não concordar com o conteúdo daquela graphic novel, pode questionar diversas coisas, né? Mas é importante. A gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar aberto ao contraditório, né? Pode não bater com as nossas ideias, mas, de repente, a gente começa a se abrir, né, para essas ideias. Ok, aqui. Eu fiz uma anotação aqui que durante sua apresentação você citou o termo homossexualismo, então para que não corrermos o risco de sermos cancelados aqui, é homossexualidade, né? Tá. Ok, obrigado. Vamos corrigir. Como eu falei, em determinados momentos, não é o meu lugar de fala, então posso ter incorrido em alguma forma de tratamento da linguagem que não é apropriada. Então, exatamente. E para isso existe o nosso espaço aqui de comentários, né? Então, quem quiser contribuir, né, com sugestões ou críticas, quiser também dar também suas posições, né, suas opiniões, nós estamos abertos a elas no canal do Observatório. Se vocês gostarem aí do conteúdo, vocês, por favor, deem like, compartilhem e se inscrevam para receber sempre que possível os novos vídeos aqui que a gente está fazendo com carinho para expandir, né, a divulgação das nossas pesquisas e das nossas discussões acadêmicas. Agradeço mais uma vez ao professor Roberto. Obrigado. Fala, Roberto. É importante mostrar que os quadrinhos eles não são só de super-heróis ou só de horror, né? Eles têm uma gama muito ampla de possibilidades narrativas, estéticas e temáticas. Exatamente. Bom, ficamos por aqui. O professor Roberto volta aqui numa próxima oportunidade. E ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Até logo.